Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos estamos aqui de volta para a nossa segunda aula, embora seja no mesmo dia. Queria falar sobre ser espiritualista. Então, falamos de mediunidade, falamos de incorporação. E daí? Primeira coisa, existem alguns mitos. Capacidade mediúnica não tem a ver com ética, com capacidade moral. Isso quer dizer por quê? Porque sua capacidade mediúnica pode ser, inclusive, genética, né? Quase sempre é um pouco genética, tá? É uma possibilidade genética, né? Por isso que os rezadores, os curandeiros vão tendo filho curandeiro, né? Vai continuando nessa linhagem uma certa possibilidade de conversa entre mundos, né? Entre o além. E acontece que estamos nos reencantando. E a mediunidade está cada vez mais comum. Almas que escolheram nascer no Brasil, no México, né, na Índia. Existem certos lugares específicos, mas o Brasil, né, não é à toa que tiveram aí essas projeções de ser a pátria do Evangelho. A gente possibilitou uma mistura genética que possibilitou acesso e ascensão de muitos aspectos ancestrais diferentes em um só corpo. E isso possibilitou a junção de famílias ancestrais, consciências e memórias de sabedorias e culturas diferentes numa só consciência. Certo? E é muito fácil a gente se deslumbrar, principalmente quando existe um facilitador, como, por exemplo, uma ayahuasca, ou o Santo Daime, ou o Ni, sei lá quais são os outros nomes que estão para isso. E a Gé, né? O que a ayahuasca faz? Né? Ela quebra o véu, mas também cria possibilidades de acessos ao seu inconsciente e, por vezes, ao supraconsciente, que eu ainda não falei dessa que ainda temos o supraconsciente. A nossa mente, ela imagina a mente de Deus, né? Nós somos todos filhos de Deus, nossa mente tudo complexa também. O universo, lembra da lei do mentalismo, o universo é mental. Né? Por isso é tanta possibilidade. É muito possível a gente se enganar. Tá? O ego espiritual, ele é pior do que até a banalização. Né? A banalização, ela enfraquece as tecnologias ancestrais, né? Porque as pessoas entendem como uma série de processos repertóricos, um repertório, uma coreografia, alguma coisa, e não é. Então, tem muitas pessoas lidando com portais, porque facilitam certas incorporações e quebras de egos materializados, que possibilitam uma visão mágica do invisível, mas que ela não é natural. E ela pode ser enganosa. Ela pode ser uma ilusão narcísica. Assim como a própria mediunidade de Umbanda, que, como diz a Telena, é muito cheia de purpurina. Nós temos entidades muito encantadas e encantáveis, certo? Mas nós também temos seres contrários que sabem nos ilusionar com paetês e purpurinas. Então, ser espiritualizado não tem a ver com capacidade mediúnica. Seres extremamente materializados são aqueles que são capazes de provar a existência do invisível para os outros. Eu, Pai Francisco, não consigo materializar um trem aqui.
Eu mal estou vindo aqui com as minhas capacidades de interferência, né? Porque eu já não estou tão material. Lembra que eu estou quase saindo fora? Né? Então, eu não consigo materializar coisas. Mas um espírito malucão, ainda bem material, consegue até tirar, não que ele seja do mal, viu, gente? Não quer material, não quer dizer do mal. Nós temos um monte de gente materialista aí que não é do mal, né? Mas é material, né? Consegue tirar bicho do ovo. Eu doido pra ter, Helena é doido pra fazer uns vídeos disso. Faz o fogo, não sei o quê, apaga cigarro na boca, toma 1 litro de cachaça e sai novo, né? Quanto mais material é o espírito, mais força materializante ele vai ser capaz de mobilizar através de um médium físico. Então precisa fazer essa junção, tá? Mas eu posso ter uma grande capacidade mediúnica, inclusive de operar, abrir pessoas e tirar um tumor e aquilo não infeccionar, e como assim isso acontece? Como é que chama o Senhor de Deus lá? João de Deus, né? Ele tem uma grande capacidade mediúnica, salvou milhares de vidas aí, né? Ele até encontrou um moço que ela trabalhou, que fez um sujeito, mas a gente foi e descobriu. Ele era meio esquisitinho, ele morria de medo, foi cara grosso, mas ele estava lá fazendo as curas, certo? Mas ele não estava ali com espíritos de luz, e etc e tal. Mas ele ganhou poder e aqueles espíritos materializados aproveitaram o poder e deram em troca esses espetáculos, esses shows, inclusive essas curas, certo? Então, eu ser responsável espiritualmente não tem nada a ver com a minha capacidade mediúnica. E nós nos deslumbramos muito facilmente, estamos atrás de experiência e não de verdade. O que eu vejo aqui nessa casa é que agora nós estamos com um corpo mediúnico de verdadeiros estudantes e buscadores. Mas quantas pessoas vieram buscar a salvação aqui? E jogam essa responsabilidade sobre o pai de santo, sobre a mãe de santo, sobre o pastor, sobre o padrinho, sobre autorresponsabilização. A maior proteção que existe à ética é você não vibrar em baixas frequências onde você pode ser interceptado. Aí você vai ficar invisível para essa galera, né? A não ser que você tenha aquela missão básica com essa galera. Então, não importa o que você fizer, você vai precisar de um guia, artefatos. Estou brincando, a gente tem como a gente ficar invisível mesmo a gente sendo essa mediunidade mais visível, tá? Então, é preciso que a gente entenda. As culturas traduziram as mensagens do divino, né, com algumas coisas em comuns, como amor, como caridade, como tolerância e respeito. Mas só serve para respeitar os que são iguais a mim? Que disparate. Cadê? Está lá na lei estanião, não matais. Mas se for por o nome de Jesus, matareis milhares. Milhões, né? Que a Inquisição, quanto a Inquisição matou. Religião pode ser uma arma tanto de doutrinação e manipulação mental, como literalmente também uma arma de matar e pegar dinheiro. Só que eu posso estar querendo pegar coisas que não sejam nem matar e pegar dinheiro, como, por exemplo, reconhecimento. O que existe de microguerras e micropoderes dentro das casas espirituais, e eu, como espírito, que trabalho há séculos tentando construir uma escola, que realmente as pessoas têm um compromisso com a paz, têm a ética do cuidado, porque a gente tenta, já viu que é aqueles pontos preto, velho, vai capinando e o mato vai crescendo.
As almas choram de alegria quando os filhos se combinam e de tristeza quando não quer combinar. O que eu quero dizer é que para sermos amor, temos que ser respeito. Não existe verdade em planeta Terra. Prestem atenção. Existem verdades e realidades parciais de certas perspectivas. Então, eu ser um verdadeiro espiritualista é eu entender e seguir as leis universais, é eu entender e seguir o meu próprio coração, é eu entender e seguir as vozes e as heranças ancestrais, é eu entender e seguir adiante, entendendo que terei descendentes, que podem não ser diretos de mim, mas eu serei um adulto para algumas crianças que virão depois de mim, certo? Não há mais tempo para hipocrisia, julgamentos e apontamentos. A inveja, a insegurança, os ciúmes, a fofoca é um câncer nas casas e nas escolas espirituais. Estarmos nos comparando é empecilho de estarmos nos admirando. Para que possamos ter uma real evolução, inclusive nas minhas capacidades mediúnicas, porque uma coisa é verdade. Nem toda mediunidade é mérito, mas todo mérito desenvolve mediunidade. Não que seja, às vezes, algo a se querer desenvolver, mas essas geralmente que a gente desenvolve são mais agradáveis, né? O que é mediunidade se não inteligências, capacidades e despertar de sentidos? Então, se eu estou atento, meus sentidos vão ser lapidados, despertados, desenvolvidos. Se eu estou distraído, com ciúmes de fulano que está tocando melhor o tambor, de fulano que a mãe de santo resolveu dar um bolinho, deu chicletes para ele, nunca deu nenhuma bala para mim. Relaxem, soltem. Porque parece pouco, mas nós, como escola, podemos só chegar longe com alunos. É o corpo docente, como falam, discente, né? Que faz a diferença. Eu já sei, né? Que eu estou aprendendo é conseguir passar nas cabeças duras das vezes, né? Mas o que eu tenho a ensinar, eu não posso transmitir diretamente como matemática. O que eu tenho a ensinar só você pode aprender. E isso são os mestres e os verdadeiros professores. Eles criam um campo que possibilita o aprendizado e aponta para vocês suas sombras. Então, a inveja, os ciúmes, a comparação, as regras, demasiadas rigidez, os apontamentos, os policiamentos, o é isso, a minha religião é verdadeira, a minha religião é falsa. Você não pode estar lá lidando com o orixá. Ver se a natureza vai ter patente. Será mesmo, embora a África seja o berço do mundo, todo ser humano, o lugar mais antigo que a gente tem como registro aí, ó, do corpinho, é na África. Então, somos todos filhos dessa mesma mitocôndria. Então, não há um ser humano nesse mundo, se orixá só pode ser de África, então todo mundo está podendo lidar com o orixá. Eu não estou falando sobre segredos de religiões tradicionais, que eu agradeço e honro os seus guardiões, inclusive quando Terena precisa, são neles que eu vou buscar. Mas esse não é o nosso estudo, não é o estudo da Terena e não é o estudo de, sei lá,
7,7 bilhões e 999 milhões de pessoas. Será então que os orixás vão virar as costas para 7 bilhões de pessoas no planeta Terra? Não, porque você é orixá. Porque a natureza é orixá. E você é natureza. Tenena viveu uma vida onde ela nunca era branca o suficiente e de repente ela está vivendo um negócio que ela não é preta o suficiente. Mas o que eu vou falar? O tempo está aqui, está chamando, eu estou aqui. Né? Quantas vezes, se nós somos reencarnacionistas, quem está, você já viveu, você nem sabe onde. E nem sabe quais corpos. Se feminino, se masculino, se preto, se branco, se em África ou se no Tibete. É preciso soltar, relaxar, levar com leveza. Não na zombetagem, mas com uma certa brincadeira. Sim, é necessário, impossível. Mas também não pode ser, porque o povo sai contando as histórias como se fosse o filme de uma série do Netflix. Isso banaliza, isso pede força, né? E como eu te disse, alguns espíritos não têm capacidade de ler seu pensamento. Eles vão ouvir se você falar. Que aí você soltou energia no mundo. E está desperdiçando essa energia, dispersando a energia que pode ser interceptada por todo tipo de consciência e necessidade. Então, para que nós possamos ter um verdadeiro caminho espiritual, é preciso respeitar o caminho dos outros. Mesmo se às vezes te parece um absurdo, aí você pode pôr a sua opinião, claro. Mas não cabe a nós decidir sobre a existência de ninguém, a não ser a nossa mesma. E possibilitar um caminho melhor para a existência em direção àquilo que você considera mais ou menos universal. Porque o ser humano tem algumas necessidades básicas, como comer, dormir, morar, saúde, educação. Tem certas coisas que somos todos direitos humanos, estamos aí, né? Mas, na maioria dos casos, nós somos bem específicos e especiais. Então, para eu me aventurar no processo mediúnico, eu preciso ter muita humildade para aprender com alegria e não me deslumbrar e não ser enganado por qualquer um que consegue materializar-se assim como um perispírito que parece ser uma coisa incrível. Aí chega um velho igual eu, se você vê, não dá nada por mim, né? Mas existe um porquê eu vim desse jeito também. Porque se você não parece não ter nada, você vai ser você só vai ver quem eu sou se eu separar e me ouvir, né? Aí você vai ver a beleza que é o Pai Francisco, né? Mas se você me vir, meu perispírito lá, você fala, oxe, né? Mas a maioria do povo acha que preto, né? Agora tem uma outra parte também, que acha que branco também não tem alma, não pode bater um tambor, né? Que exotismo, então só os pretos e os índios podem trabalhar com espíritos, natureza e floresta. Não. Né? Cada um que tiver o corpo e a mente para isso acontecerá, certo? Porque estamos todos passando por encantamentos do mundo e os druidas estão aí provando que existem outras ancestralidades, por exemplo, que trazem os saberes da natureza. Os chineses, honrando seus ancestrais, mostram também. Os mexicanos, então, meus amores, existem muitas tecnologias de ancestralidade. Mas cada um vai escolher conforme aquilo que reverbera, conforme o seu próprio paladar. Mas precisamos estar engajados numa ação política, cultural, espiritual sobre a fé no outro. A confiança de que cada um pode ser quem se é. É preciso ter a cultura da paz entre nós, porque é como se nós fôssemos inimigos uns dos outros. Eu te garanto que o seu inimigo não é aquele terreiro que está do lado da sua casa. Ele pode até
fazer os cortes, fazer sei lá o quê. Ele não é o seu inimigo. Certo? Então, sejamos responsáveis das mediunidades e das conversações que estamos abrindo, assim na terra como no céu. Nem todo mundo nós vamos querer continuar trocando. Humildade, porque se você se viu lá como mestre, toma eu acho que uma vez virei o mestre, posso seguir, posso ser não sei o quê. Não. Você pode até ter sido aquele ancião, mas sabê-lo não faz de você capaz de ancorar a força, a inteligência desse ancião, dessa memória que você acessou. Integrar uma memória cósmica, uma memória de várias vidas, é algo muito complexo, né? Não basta você ter uma visão, me vi na Índia, tá, te vi, você poderia ser ou não você. A mente é um labirinto. Então, estejamos atentos, estejamos dedicados e não sejamos ansiosos. Se eu puder te dar uma dica sobre espiritualidade não seja ansioso. O caminho mais longo é o caminho mais curto. Então, pegue o tempo. Você está passando por diversas vidas para compreender isso. Então, sem ansiedade de tirar conclusões e sair dizendo aí para as coisas, para as pessoas, coisas que você nem mesmo acredita. De verdade, vai duvidar logo depois lá, né? E vai banalizar tecnologias, entregando de bandeja para os contrários e enfraquecer, entende? A nossa tecnologia de desenvolvimento humano, que todas as tecnologias são para o desenvolvimento humano, não é mesmo? Então, eu quero que sejamos estudantes conscientes, cooperativos, micro-revolucionários, né? E que a gente entenda que a nossa capacidade mediúnica nos traz responsabilidade e que enquanto eu consigo assumir responsabilidade, isso vai me trazer capacidades mediúnicas também, porque Deus capacita aqueles que escolhem. Não escolhe os capacitados somente, ok? Então é isso, ética do cuidado, cultura da paz, entender que fraternidade é uma coisa que a gente aprende aqui. Que se eu entendo que a lei espiritual universal é a lei da correspondência, que o que está em cima está abaixo, que o micro corresponde ao macro, a qualidade das minhas relações dentro de uma fraternidade e com as outras fraternidades e com meus familiares, é a qualidade que o mundo vai ter. Então, se eu sou competitivo aqui, eu vou querer que o mundo lá fora não vá ser. Se eu não consigo não ser nem aqui dentro de um lugar que é propício para que a gente possa abrir todas as nossas fragilidades. Para abraçar as pessoas em todos os níveis, né? Então, entenda que não há espírito iluminado que ignora suas responsabilidades básicas. Abrir o campo para o extraordinário não pode nos impedir do básico, que é dar conta do ordinário. Porque esta dualidade é o que nos mantém, né, aqui em terra, de maneira a fazer todos os aprendizados que podemos. Porque se eu ilumino muito, eu morro. Não preciso mais estar aqui na planeta Terra, eu ascendi literalmente, né? Não quer dizer que não estamos procurando a ascensão, meus amores. Mas eu estou dizendo que se você está se achando um iluminado, mas está aqui comendo arroz, feijão e fazendo cocô todo dia, não está tão iluminado assim. Fique tranquilo, você pode errar, fique à vontade, tá bom? Então, meus amores, então vamos despedir, coitado do Pai Francisco, nem apareceu para despedir. Vou reiterar, né?
se nós estamos aqui pondo a nossa cara na internet, é muito porque nossa egrégora sentiu a necessidade da gente fazer uma micro-revolução, né? Entre nós, povo de axé, entre nós, povo de santo, entre nós, espiritualistas. Qual é o sentido da gente estar brigando? Qual é o sentido da gente estar apontando e julgando? Às vezes você entra numa fraternidade, você sai porque você não pode ser quem você é. Oxe, porque tá sempre alguém te dizendo, esse come tal coisa, esse fuma tal coisa, isso... Julgais, como é que é? Não julgais para não seres julgados, né? E o primeiro que vai te julgar é você mesmo. Um julgador não tem paz na sua cabeça. Não tem paz. Então, sigamos em paz, sigamos livres de julgamento. Não quer dizer que não vamos analisar, ter opiniões, mas bater o martelo é diferente, entende? Dar sentença, o julgamento, são arrogância tamanha. E lembre-se sempre, a humildade é o fator necessário para que a gente aprenda com alegria. Ok? Fique com Deus e Nossa Senhora.